Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor. Que não seja ela, Senhor, mas seja o Senhor aqui, Deus, nesta noite, falando através da vida da sua filha, Senhor. Que ela possa entregar tudo que o Senhor entregou a ela, Senhor, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, que possamos estar, Deus, com os corações abertos, com os ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja como espada, que venha nos trazer cura, que venha nos trazer libertação nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, amém, Deus, e amém. Já vim preparada para ele falar alguma gracinha. Ficou quietinho, gente. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, fiel, justo e constante. Você pode dizer isso comigo? Deus é bom, fiel, justo e constante. E é por isso que por isso que eu estou aqui nessa noite. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Deus é bom, fiel, justo e constante. Aleluia. Abre tua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 7. Já deixa engatilhado aí também o capítulo 4. Vamos ler o capítulo 7, a partir do versículo 31, que diz assim: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, e isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Em outras traduções diz: e falava fluentemente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibiam, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Agora volta comigo lá, no capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Título dessa mensagem de hoje é Efatá Kadima. Dá licença, tá, gente? Efatá. Pega aqui, José, para mim, por favor. Efatá Kadima. Você pode repetir comigo? Efatá Kadima. Como nós lemos lá no capítulo 7 de Marcos, nós vemos Jesus chegando, saindo de Tiro e de Sidom, e agora ele está passando novamente pela região de Decápolis. Todos conhecem a região de Decápolis aqui, amém? O
que aconteceu em Decápolis. E Jesus agora ele está passando por ali novamente e ele é abordado por um grupo de pessoas que traz a ele um homem. E esse homem sofre de uma doença que eu digo que não é só um mal, não é uma doença, um mal físico, mas também um mal espiritual. Ele era surdo e ele, por conta disso, ele não falava, ou não falava bem. Algumas tradições dizem que ele sofria de gagueira. E a gente precisa começar a caminhar. Primeiramente, a gente leu o capítulo 7, depois nós voltamos, porque a gente precisa entender que lá atrás, quando Jesus estava no barquinho e repreendeu a tempestade, o mar, não sei se vocês conseguem entender, mas Jesus estava nesse tempo que ele estava no barco, ele estava indo justamente para Decápolis. E foi lá, como vocês bem sabem, quando ele desembarca lá, ele dá de cara com um homem terrivelmente possuído por uma legião de demônios, a qual nós chamamos de o endemoniado gadareno. E aí Jesus liberta esse homem, como todos nós conhecemos essa história. E esse homem agora fala: Senhor, mestre, eu quero ir contigo. Eu preciso fazer esse caminho contigo agora, porque eu sou livre. O Senhor me libertou de todas essas amarras que me prendiam. E Jesus dá uma ordem expressa para ele: não, você vai ficar aqui. E você vai anunciar aquilo que eu tenho te feito. E aí agora a gente olha para o capítulo 7, a gente vê Jesus voltando numa Decápolis, onde outrora Jesus foi dali mandado embora, porque ele mexeu ali não foi ali e apenas libertou um homem endemoniado, mas ele mexeu em toda uma estrutura financeira daquele povo. Então, naquela época, para aquele povo, aquilo que Jesus fez foi uma afronta terrível. Então, eles já não queriam a presença de Jesus. Mas agora, Jesus voltando no capítulo 7, a gente já vê um povo que, de repente, ouviu daquele gadareno. Quem era Jesus? Agora a gente já vê um povo trazendo doentes, trazendo pessoas que precisam de cura e de libertação para esse mesmo mestre que antes eles mandaram embora. E vamos extrair algumas lições sobre esse texto, básicas. No versículo 32, a parte C do capítulo 7, diz assim: rogaram-lhe que se pusesse as mãos sobre ele. E eu já aprendi aqui de cara, e não é nem sobre isso que nós vamos falar muito bem, mas a gente já começa a entender que Jesus ele não tem um protocolo definido para operar sobre as nossas vidas. Jesus podia muito bem, naquele mesmo dia do capítulo 4, como nós lemos, já ter ficado ali naquela cidade. Muitos outros prodígios, sinais, maravilhas, milagres já podiam ter acontecido, porque Ele é. Independente de quem nós somos, Ele é. Mas havia um propósito muito maior. Então agora Jesus volta e é aclamado pelo povo. Só que aí o povo pede: impunham-lhe as mãos, porque outrora Jesus impunha as mãos. Agora o povo pede: impunha-lhe as mãos, porque ele vai ser curado. E aí Jesus vem quebrando todos os protocolos. Não. Então você e eu aqui nessa noite já precisamos entender que efatá, o abra-te, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu determino, não é do jeito que eu acho que Deus fez com outro, que Deus vai fazer comigo. Não existe um protocolo para viver o efatá, porque Jesus entra e Ele quebra todas as nossas estruturas para liberar o efatá. Quarta-feira eu estava sentada aqui no momento da intercessão, Deus me deu essas duas palavras. Efatá já é uma coisa que eu declaro e oro muito sobre, mas Cadima era algo que eu ainda não, um território que eu não estava pisando, que eu não havia pisado. E aí ali sentada, Deus me deu Efatá, Cadima. E eu fui pesquisar em casa, Efatá, Cadima. E Efatá diz, a palavra por si só, como vocês leram, já está aqui bem traduzida: abra-te.
abra-se completamente, ou seja aberto. É mais ou menos assim que o seu tudo no seu dia seja completamente aberto em todos os níveis. E Kadima é outra expressão de ordem. Agora avance. Avance. E eu fiquei, meu Deus, e quinta, quando o pastor falou, você vai pregar, eu falei, Senhor, é isso, é isso. E aí você entende que Efatá não é um protocolo. Viver Efatá não é você achar que vai vir tudo certinho, que vai vir tudo, sabe? O que você está acostumado. Efatá não é o que você está acostumado. Efatá é quando Deus mexe com todas as suas estruturas, sem te pedir licença. Ele vai fazendo e mexendo em tudo. E as coisas não vão acontecer da nossa maneira. A segunda lição que eu entendo está lá no versículo 33 desse mesmo texto, na parte A, que diz assim: e tirando-o à parte de entre a multidão, vem o surdo, vem as pessoas trazendo o surdo. Aí a gente também poderia caminhar, porque tiveram pessoas que carregaram aquele homem até Jesus. Então, você já tem que entender que para viver Efatá, você tem que selecionar muito bem quem são as pessoas que te direcionam para o Efatá, para aquilo que você quer viver. Mas eu não vou entrar nessa parte. Eu quero falar de quando Jesus pega aquele homem, e Jesus estava acostumado a operar prodígios, sinais e maravilhas com os olhos de todos vendo. Agora Jesus pega aquele homem e tira ele do meio da multidão, do meio daquele povo, e coloca ele à parte. Coloca ele à parte. E Jesus olha para ele, e ali ele começa um tempo de intimidade com aquele homem. E algumas vezes, para que nós possamos viver Efatá, vai ser necessário sair da evidência. Se você observar, Jesus está separando aquele homem da multidão. E ponha muito amor nas minhas palavras, porque eu estou aqui ministrando para um povo que já conhece a palavra. Não se incomode ou não se espante se você estiver vivendo o tempo de estar escondido. Não se espante se você estiver vivendo o tempo de estar separado. Porque a gente questiona muito o tempo de estar escondido. A gente questiona muito o tempo de estar separado. Ainda mais quando nós já temos uma vida com Deus, uma caminhada com Deus. Mas vai ter momentos que Deus quer liberar Efatá sobre a sua vida. E para isso Ele vai ter que te esconder. Tirar você do cenário da evidência. Tirar você dos olhos, porque talvez os olhos à sua volta vão impedir que você finalmente viva Efatá. Abra-te. E não somente isso. Quando Deus nos esconde e Ele começa a nos separar, primeiro Ele vai liberar sobre nós quais são as nossas limitações, quais são as nossas deficiências. Jesus separou aquele homem para mostrar quais eram as deficiências para ele. Porque chegaram lá achando que ele só não ouvia e ele só não falava, mas existiam outras deficiências que Jesus precisava revelar. Então não questione o tempo que Deus te separa, porque existem deficiências talvez que Deus precisa te separar para mostrar para você, ou para curar todas essas deficiências, para que de fato se estabeleça Efatá, e mais à frente você possa Kadima. Ele separa aquele homem, e Efatá muitas vezes vai acontecer nesse momento em que Deus quer te esconder. Os céus, eles serão abertos muitas vezes quando você estiver escondida, ou quando você estiver separada. É aí que vamos ver o Efatá. A gente ora muito e clama muito Efatá, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos espirituais, porque eu oro sobre isso, os nossos sentidos espirituais sejam aguçados
sejam aguçados os nossos sentidos espirituais, mas de fato a gente não está preparado para viver o efatá quando Deus quer nos esconder para aguçar os nossos sentidos, porque Ele vai remover as deficiências dos nossos sentidos. E a gente não está preparado para sentir esse toque que remove as deficiências. Toda projeção, ela vem seguida de um tempo de separação, de anonimato, de esconderijo. E é nesse tempo que as nossas deficiências são reveladas para que haja o verdadeiro efatá. A cura daquele homem, ela não foi apenas uma cura física, mas ela foi uma cura espiritual. Jesus, ele declara efatá. Mas primeiro, ele levanta os olhos para o céu, suspira e diz. Jesus, ele olha para o céu porque não era liberar um comando físico só, mas era um comando das regiões celestiais. Era um comando que vinha do céu para a terra. E detalhe, Jesus é o cara. Jesus é o cara. Porque aquele homem sofria de surdez e ele não falava bem. Ou não falava, ou era gago, não sei, depende da sua tradução, depende. Também não vou entrar nesse. E aí, de repente, ele encontra com Jesus. E nessa época, eu estava pesquisando, eu estava estudando, e Jesus... E os judeus da época, e até hoje os judeus, eles têm o hábito de todas as manhãs, não só pelas manhãs, mas também ao dormir, eles fazerem as mesmas declarações em suas orações. Uma delas se chama o Shema, que é uma oração que começa em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e Ele é o único Senhor. E eu fui ver essa oração e ela não é só uma declaração falada aleatoriamente. É como se fosse a identidade desse povo. É a nossa identidade. Eu não vou falar só do povo judeu, eu vou falar da nossa. É a nossa identidade. Ouça, ó Figueira, Israel, Nova Iguaçu, Grama, ouça Genesiano, ouça Rio de Janeiro, Brasil, confins da terra. O Senhor é o nosso Deus e só Ele é o nosso Deus. É uma identidade. Agora pensa comigo, como que aquele homem estava perdido dentro da sua identidade, porque ele não podia declarar, porque ele nem podia ouvir. Quanto mais declarar, o que para aqueles judeus da época e até hoje é uma tradição, é algo importante. É literalmente, gente, é como se fosse, é o que está enraizado neles. É a porção deles, é a fé, é o que une eles, é o que sela. Só há um Deus sobre Israel. E ele já não declarava isso. E eu acho muito interessante que Jesus, ele toca nos ouvidos daquele homem, para que os ouvidos se desagravem. E depois ele pega a saliva. E eu entendo que até por isso, de repente, Jesus separou aquele homem para não escandalizar o povo. Pega a saliva agora e deposita sobre os lábios, sobre a língua daquele homem. Há uma espécie de transfusão de DNA. Jesus agora pega um pedaço dele e coloca dentro daquele homem. Houve um sopro de vida em alguém que não tinha mais identidade, em alguém que não declarava, e não somente não declarava, já não ouvia, de repente não sabia nem quem era Jesus, não tinha nem conhecimento. Agora ele encontra com Jesus, e não somente encontra, mas ele recebe, é como se fosse o ruach, o sopro. O DNA de Cristo agora nele. Ele não só tem uma identidade de um homem que outrora era surdo e não falava, mas agora ele carrega uma identidade de alguém que foi achado por Jesus e não somente ouve, mas fala quem ele é, e agora é filho.
do Deus vivo. Efatá. Só ali Jesus já podia falar. Você já está ouvindo, você já está vendo, mas não, ele declarou: Efatá, abra-te. Porque aquilo que Jesus colocou sobre ele, dentro dele, agora está se movendo por toda a corrente sanguínea, por todo o corpo, pelo físico, pela alma. A alma daquele homem foi curada naquele instante. Não só os seus olhos, não só os seus ouvidos, não só o seu olfato, a sua audição, não só o seu paladar, não só como ele falava, os seus sentidos foram aguçados de maneira espiritual, não somente física. Abriu-se não só os sentidos físicos, mas agora as prisões que o impediam de ouvir e declarar caíram por terra. A gente precisa começar a entender e caminhar debaixo dessa verdade. Eu preciso começar a caminhar debaixo dessa verdade e entender que eu tenho propriedade em Deus. Quando Ele me esconde, Ele começa a revelar. Desculpa, meu filho. Vou tentar ficar aqui. Quando Ele me esconde e quer me revelar, Ele quer me revelar quais são as minhas deficiências para projetar o DNA dele em mim. Quando Ele me separa distante da multidão, é porque Ele quer revelar quais são as minhas deficiências para que futuramente Ele sopre sobre mim o DNA dele, Ele deposite sobre nós a verdade dele, para que nós possamos declarar com propriedade agora: Efatá. E eu quero declarar sobre a sua vida: Efatá, sobre a tua casa, Efatá, sobre a tua família, Efatá, sobre os teus sentimentos, Efatá, sobre os teus relacionamentos. Eu quero declarar Efatá sobre o chamado de Deus. Eu quero declarar Efatá sobre todas as áreas da sua vida. Abra-te os céus, abra-te os céus, abra-te os céus. É isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo. Não questione mais o porquê de talvez você estar passando por alguns apertos, porque você está passando por algumas situações. Por que ninguém me vê? Por que ninguém me olha? Por que ninguém me enxerga? Por que eu estou aqui no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas? Eu tenho mais, eu posso mais. Ei, não é sobre as suas possibilidades. Não é sobre as suas possibilidades. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Falsas linhas de chegada, elas têm poder de abortar propósito. Então não é sobre as suas possibilidades, é sobre o que Deus quer colocar em você, para que dentro das tuas impossibilidades você demonstre, honre e mencione quem Ele é. Efatá, abriu-se os meus sentidos espirituais, eu pude ver, ouvir, sentir. Agora vamos falar de Cadima. Cadima não é uma palavra expressamente escrita, traduzida aqui biblicamente, mas é uma palavra hebraica muito usada em Israel. E, gente, eu não sabia, eu nunca tinha estudado Cadima. E eu fui estudar e eu comecei a entrar em parafuso. Meu Deus, Cadima. E eu me peguei dentro de um código das forças do exército de Israel, das forças de defesa de Israel. Um código onde todos sabem que o exército de Israel, olhando aos nossos olhos, é pequeno em quantidade de pessoas, de soldados, em vista de todos os inimigos que oprimem Israel.
Israel, em quantidade de soldados, ele é pequeno. É um exército pequeno. E eu estava estudando e eu me peguei dentro de um conceito que me levou para esse texto do capítulo 4. Porque dentro do exército eles têm um código. Quando o exército inimigo, eles estão vindo com grande força e um contingente muito grande de soldados, eles ligam, o exército de Israel liga para os seus superiores. Eu imagino, né, que eles ligam assim: poxa, deu ruim aqui. Eles são muitos, nós somos poucos. Eles têm mais armamento, nós temos pouco, vai dar ruim. E aí, o superior deles, o comandante, o alto comando, declara sobre eles: Kadima lestei. Kadima lestei. Ele só tem duas possibilidades de falar: ou você recua, ou você avança. Kadima lestei. Avance sobre eles como uma tempestade maior do que eles. Apesar de não ser um conceito bíblico, nós podemos atrelar o Kadima a Filipenses, quando Paulo declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Nós podemos também entender Gideão, 300 homens. Kadima, avance. Nós podemos lembrar também de Moisés agora, na frente de um mar vermelho com o povo, sem saber o que fazer. E aí Deus olha para ele e fala: por que está clamando a mim? Kadima, avance. Nós podemos pegar Davi agora, olhando para um gigante. Olha que interessante Davi. O gigante, muito está na língua do povo, né? Que o gigante veio para promover Davi. E Davi podia olhar para aquele gigante e falar: deu ruim. E agora Deus olha para ele e fala: Kadima leshei. Avance sobre ele como uma tempestade maior que ele. Um gigante de sei lá quantos metros e Davi um menino ainda. E Deus está falando: avance sobre essa tempestade como uma tempestade maior do que ela é. Kadima. Kadima. Só 2 tipos de pessoas podem descansar no meio da tempestade. Ou aquele que já perdeu o sentido da vida, não quer nem saber de nada, agora, né? Ou quem entende quem é e viu além do que os olhos físicos já estão vendo. E Jesus naquele barco, indo para Decápolis. Por que Efatá e Kadima estão se encontrando aqui? Porque foi lá, naquelas 10 cidades, que começou o Efatá daquele homem. Não foi só para ele, foi para o gadareno que Jesus também falou: fica aí, porque alguém vai precisar ouvir Efatá mais para frente, você vai fazer o caminho. E agora, Jesus naquele barco, olha para aquela tempestade, para aquele vento, para aquela tempestade que vem maior do que aquele barco, do que aqueles discípulos, os discípulos atemorizados, esquecendo que quem estava dentro era Jesus, porque até então, aqueles discípulos conheciam o Jesus homem. A divindade do Messias começou a ser revelada para eles a olho nu ali. Agora Jesus olha para aquela fúria daquele mar, daquele oceano e fala: ei, aquieta-te, cala-te. E agora os discípulos olham para Jesus e eles já não têm mais medo do que está fora, eles começam a olhar para o que está dentro. E eles começam a ver Jesus ali dentro. Quem é este que até o vento, que até o mar, que as tempestades obedecem quando ele fala? Quem é este? Agora eles conhecem o Messias.
Agora eles não olham mais para um Jesus humano somente, mas eles olham para um Cristo capaz de curar, libertar, dar ordem ao caos, quebrar correntes. E foi isso que Jesus fez. Só pode dormir sobre uma tempestade se você aprendeu a governar essa tempestade. Só dorme diante de uma tempestade quem sabe que pode governar ela. Jesus estava ali. E Jesus está aqui. E Jesus está sobre nós. E Jesus está sobre mim. E quando Jesus está sobre nós, meu amado, minha amada, eu não sei o que vem pelos nossos caminhos, mas há uma palavra liberada que pode vir o diabo com sua legião de demônios por um caminho, mas há uma profecia que diz por 7. Ele tem que bater em retirada. Cadima, eu avanço sobre toda tempestade, esquecendo-me do que ficou para trás. Eu prossigo para as coisas que estão adiante de mim. E eu começo a declarar: Efatá, Cadima, Efatá, Cadima, abra-te, avance. Deus, meu Deus. Efatá é uma palavra em aramaico com o significado de abra-te. E não somente abra-te os sentidos espirituais, os físicos e também o espiritual. Abrir os ouvidos, abrir a boca, abrir o coração, a alma exposta, para que viva-se o Efatá. É algo que acontece aqui dentro. É um movimento que vem de dentro para fora. E foi por isso que Jesus tocou nos ouvidos, porque ele poderia só declarar. Mas ele tocou os ouvidos. E ele... Gente, vocês... Não sei se vocês entenderam. Vocês leram comigo que o cara... Ele era surdo e mudo uma vida inteira e ele saiu dali falando fluentemente. Ele não precisou de ninguém ensinar a língua, ele saiu falando fluentemente. Vocês entendem que Jesus colocou muito mais sobre ele do que apenas uma cura física, mas algo começou a mover-se de dentro dele, a ponto dele começar a falar fluentemente. Quem era Jesus? A língua. Cadeias foram quebradas. Grilhões foram quebrados do interior daquele homem. O 35a, o versículo 35 do capítulo 7 diz: e logo se abriram os seus ouvidos e a prisão do grego desmos, que era como se tivesse uma cinta ou uma corrente. O que aconteceu ali não foi uma cura física, foi uma libertação. Foi algo poderoso. E por isso Jesus precisou separar aquele homem. Porque não se vivem coisas poderosas quando você está na evidência. Há um chamado para viver um Efatá escondido nele. E a gente não quer. Te ensinar um negócio: quanto menos você quer, mais Deus faz. E quanto mais você quer, mais Deus te esconde. Não questione o Efatá. Aconteceu um movimento interior, de dentro para fora. E agora no Cadima, que também é uma palavra hebraica muito comum usada em Israel, que diz avance, saia, vá adiante.
Vai para frente. Caminhe adiante. Siga firme, não pare. Olhe para o teu futuro. Agora, o que aconteceu em Efatá, que foi de dentro para fora, se manifesta em Cadima. Um movimento exterior que te empurra para frente, uma ação, um impulso, um progresso, uma conquista que te joga para frente. Cadima! Efatá, o início. Efatá, primeiro eu abro para que Jesus entre. Primeiro eu abro os meus ouvidos. Primeiro eu abro a minha boca. Jesus, ele enche. Jesus, ele deposita o DNA dele. Jesus, ele deposita de vida, de sopro, de quem ele é. E agora eu vou para Cadima, a continuidade do Efatá. A continuidade do Efatá. Se você só está querendo viver Efatá, amém, meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida. Eu te entendo, te respeito, mas agora eu não quero só Efatá. Eu quero Cadima. Eu quero Cadima. A continuidade. Que é aquela que depois que eu fui transformado. Aquela que depois que os meus olhos se abriram, a minha visão, minha audição, meu paladar, minha voz se abre. Agora eu me movo. Agora eu tenho coragem para avançar com fé. E esperança, porque eu me esqueço do que ficou para trás, eu avanço para o que está diante de mim, como Cadima. Assim nós podemos declarar Efatá para a alma, para nós, para o nosso interior. E Cadima move o nosso exterior. Eu declaro Efatá para mim. E eu declaro Cadima para me mover. Eu declaro Efatá para o ser. E eu declaro Cadima, mova o ser. Eu declaro Efatá, abra-te sobre mim. Abra-te os céus. Abra-te os céus. Mas agora eu declaro, mova os céus em mim. Cadima, que eu avance sobre esse movimento que o Efatá está gerando em mim e através de mim. Um abre um caminho, Efatá, e o outro projeta esse caminho, Cadima. Será que você pode olhar? Qual é a tua tempestade? Qual é o teu problema? Qual é a tua deficiência? Você vai sair daqui hoje em nome de Jesus e você vai entender que mesmo que você esteja escondido, é tempo de você perguntar para o teu Pai: qual é a minha deficiência? Revela-me, libera o Efatá. E quando Ele te revelar, agora você comece a pedir: Senhor, me ensina a caminhar. Cadima, uma tempestade muito maior do que a tempestade. O exército de Israel, quando declara Cadima, quando o seu alto escalão lá, declara para aquele exército: Cadima, avance sobre a tempestade. Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas o que é pequeno se torna grande. Firme e poderoso. Eles avançam com toda a força que há neles, lembrando dos feitos do passado, porque lá atrás Jesus já operava. Eu citei Gideão, Deus já operava, eu citei Gideão, eu citei Davi. Eles começam a se lembrar. E agora, como Davi declarou: você vem a mim com espada, lança e escudo, eu vou até você na força do Senhor, o meu general de guerra.
Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aquele exército, e isso não é um conto, gente. É real. Kadima lestei. Avanço sobre a tempestade. E Deus, eu creio que é o próprio Deus desbaratinando todo o exército inimigo, confundindo vozes. Alguns dizem que vem anjos até com o exército de Israel. Outros acham que é uma emboscada. Eles estão vindo com muita força. Eles estão vindo agora com muita pressão. Tem algo aí por trás. Alguns até fogem. Porque maior é o que está sobre você. Efatá. Maior é o Efatá que está sendo colocado dentro de você, que te impulsiona agora, fora, Kadima, avance. Não existe Kadima sem o Efatá de Deus. Você não vai viver avanço se você não estiver disposto a viver Efatá. E não é essa palavra bonitinha que a gente fala, abre os meus sentidos, Senhor. É estar preparado para Ele te pegar, te esconder e te mostrar a nudez da tua alma. Quem você é. Só que eu tenho uma palavra de esperança para você, porque apesar da nudez da nossa alma, apesar de sermos quem nós somos, Ele continua sendo o verbo que se fez carne, habitou entre nós, e é por Ele, dele, para Ele, é por Ele que nós caminhamos, é para Ele que nós caminhamos, é por Ele que nós prosseguimos, é nele que nós avançamos. Kadima, eu vivo Efatá, entendendo que há um mover para ser derramado sobre nós, de abertura de prisões espirituais, prisões, cadeias estão sendo quebradas aqui hoje. Cadeias estão sendo quebradas aqui hoje, para que nós possamos agora caminhar debaixo de uma visão, avançando sobre uma visão, declarando: eu estou sendo projetada para um caminho que vai me levar para a vida de Deus. Isaías 35, o Adriano leu aqui. Talvez você não tenha prestado atenção. Isaías é um livro messiânico completamente. E quando nós lemos Isaías 35, versículo 6 diz assim, vocês podem projetar para mim? Isaías 35, versículo 6, em nome de Jesus. Você pode ler comigo? Porque talvez você não tenha conseguido entender, ou talvez você ainda não tenha conseguido dimensionar, mas nós vamos ler o que Deus quer fazer com as nossas limitações físicas e espirituais. Vou contar até 3, vocês leem comigo em nome de Jesus? 1, 2, 3. Os coxos e a língua do mundo cantará de alegria. A língua do mundo cantará de alegria. Águas se romperão no ermo. Águas se rompem onde não pode ter água. Kadima, Kadima. Riachos se abrem no deserto. Riachos se abrem no deserto. Kadima, Efatá. 7, bota o 7 para mim, versículo 7. Bota o 5, perdão. Volta lá no 5.
Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Efatá, Efatá, Efatá. E agora debaixo de Efatá, você vai no 6. Os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas se romperão no ermo, e rios se abrirão no deserto. Cadima, 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 Efatá, Cadima, Efatá, Cadima. Será que você pode declarar isso agora? Efatá, Cadima. Qual é a tua tempestade? Qual a tua deficiência? Qual a tua limitação física que está escondendo a limitação espiritual? Eu declaro hoje, Efatá, Efatá, Efatá. Eu declaro hoje sobre as tuas limitações físicas e espirituais, Cadima. Sobre a tua casa eu declaro, Cadima. Os meus filhos cantarão, os meus filhos cantarão, os teus filhos profetizarão. Cadima, Cadima. Tua casa será alcançada pelo Efatá que se abriu, e agora Cadima se estabelecerá lá. Cadima se estabelecendo lá. Eu declaro estabelecimento de Cadima. Você pode ficar de pé. Cadima, 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 Cadima. Esse não é o fim da tua história. Esse não é o fim da tua história. É apenas o Senhor te escondendo, separando, para liberar DNA, Efatá. E para dizer para você agora, debaixo de Efatá, abriu-se, avance. Abriu-se um caminho, avance sobre ele. Abriu-se os céus, avance sobre ele. Aleluia, aleluia. Eu gostaria, aleluia, junto com a nossa irmã Jerusa, você pegasse a mão de alguém que está ao teu lado. Homens com homens e mulheres com mulheres. Você vai orar sobre essa palavra, a vida do teu irmão agora. Você vai liberar para ele. Isso.